18ª questão no curso Caveira. Caiu lá em Pernambuco. Na estrutura do Estado, principalmente após os ventos do positivismo jurídico, separou-se o binômio legalidade e ilegalidade, de moralidade e de imoralidade. Atualmente, no direito brasileiro, diferencia-se o conceito de conduta ilegal daquela conduta imoral, restando-se, em algum lugar, entre um ou outro conceito de improbidade. Ao explicar tal cenário, Renato Kim Barbosa e Rafael de Oliveira Costa explicam de maneira precisa assim, abre aspas. Contudo, existem diversas correntes que buscam explicar a relação entre moralidade e probidade. Uma primeira posição entende que a probidade administrativa decorre do princípio da moralidade administrativa. Já uma segunda posição advoga que a probidade administrativa é mais ampla que a moralidade administrativa, conjugando-a com outros princípios: legalidade, pessoalidade, eficiência e a própria moralidade administrativa. A recente redação conferida ao artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 84/29, pela Lei 14.230, parece encampar essa posição, estabelecendo a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de probidade administrativa. Então veja aí, questão grande, né? O que ela quer? Mais uma vez o texto da lei e pede para você marcar a incorreta. Vamos lá. Letra A, 18º. Atos de improbidade administrativa podem ofender princípios da administração pública, porém apenas se a conduta for dolosa, com exclusão daquelas culposas. Achamos a resposta. Letra A. Aliás, o interessante dessa letra A é que, na minha opinião, dentre as mudanças, né, da Lei 14.230, com respeito ao tema improbidade, a principal mudança é esta. Não existem mais atos culposos de improbidade administrativa. Agora, para se processar um agente público por improbidade, é condição sine qua non, ou seja, condição sem o qual não, a comprovação do dolo, da manifestação de vontade. Aliás, o texto da lei, ela fala aqui no parágrafo 1º do artigo 1º. Consideram atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11. O artigo 9º, enriquecimento ilícito. O artigo 10, o prejuízo ou dano erário. E o artigo 11, atos que ferem os princípios da administração pública. E tem mais. O parágrafo 2º fala: considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nesses artigos que eu falei aí, não bastando apenas a voluntariedade, ou seja, confirmando aí que o dolo tem que ser um dolo específico. Então, não existe mais atos culposos de improbidade. Vamos ver o que estaria errado aí, na letra B. O exercício da função, o desempenho de competências públicas em desconformidade com a lei é por si só ato de improbidade. Não. Não é por si só ato de improbidade. Para acontecer o ato de improbidade, precisa a conduta estar colocada, tipificada em um desses 3 artigos. Artigo 9º, enriquecimento ilícito, cujo rol é um rol meramente exemplificativo. O artigo 10, que traz o prejuízo ao erário, o dano ao erário, também cujo rol de situações é um rol exemplificativo. E o artigo 11, que traz o rol taxativo, que são aqueles atos que ferem, que atentam contra os princípios da administração pública. Então, letra B está errada. Letra C, o sistema jurídico da improbidade possui princípios próprios, não se aplicando sistemática do direito administrativo sancionador, não. Já sabemos que aplica-se. O que são esses direitos, ou princípios, né, do direito administrativo sancionador? Todos aqueles, né, princípios que estão atrelados
ao poder disciplinar. Entre eles, o famoso contraditório e a ampla defesa. O devido processo legal não é o direito administrativo, ou melhor, não é o direito penal sancionador. Até porque o ato de improbidade não é crime. É direito administrativo sancionador. Letra D. Apenas funcionários públicos com vínculo estatutário submetem ao regramento da lei. Essa aí é a mais fácil, né? Não é apenas... Ainda usa a expressão funcionário público, você sabe que está abolida, né? São servidores públicos. E no caso aqui, agentes públicos, tá? Quem tem os outros vínculos também, tá? Tanto é que, olha a definição do artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, considera agente público o agente político, o servidor público, e todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, temporário aqui, por exemplo, o honorífico, eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura, de vínculo, mandato ou cargo, emprego ou função. Detalhe, somente o presidente da República não é atingido pelos limites, pelos aspectos dessa lei aqui, porque ele já tem uma lei própria que toda vez que ele praticar uma conduta desonesta, ele vai ser processado por conta dessa lei, que é a lei do impeachment, a lei antiga, né, de 35, pra vocês terem ideia, 1935. Tá certo? Então, fechamos aí a 18ª questão.